lugar, boa tarde a todos que estão acompanhando mais um evento do nosso Centro de Estudos aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os nossos diálogos telemáticos. E continuando na mesma linha de outros eventos que nós já realizamos, nós falaremos sobre direito administrativo em tempos de pandemia. E hoje nós temos a felicidade de receber aqui a doutora Irene Patrícia Nohara, que é uma das grandes administrativistas do Brasil, né? E tem uma longa e vasta contribuição ao direito administrativo, e ela que será, então, assim, a nossa convidada para os nossos diálogos telemáticos de hoje. A doutora Irene Patrícia Nohara, ela é livre docente em direito administrativo em 2012 pela USP. Ela tem doutorado no ano de 2006 e mestrado em 2002 em Direito do Estado, também pela USP, onde ela fez a graduação, isso em 1999. E também a Irene, ela é professora do programa de pós-graduação em estricto senso em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie e tem, como eu referi, uma ampla gama de pesquisas, né? E ela concentra-se as suas atividades em pesquisas e investigações na área do direito público, englobando atos administrativos, razoabilidade, sob o enfoque da nova hermenêutica e da teoria da argumentação. Então, é uma convidada que tem uma vasta e ampla experiência na área. Só para que vocês tenham ideia, né, Irene, me corrija se eu estiver errado, o teu livro Direito Administrativo já está na 10ª edição agora, em 2020, né? E fora uma série de outros textos, né, que a Irene tem produzido. Então, em primeiro lugar, Irene, boa tarde, seja muito bem-vinda e é um prazer aqui no Centro de Estudos te receber. Olha, Leonel, o prazer é todo meu. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei tão contente, porque vocês aí do Sul fazem pesquisas tão profundas numa área que me é tão cara, que é a questão da hermenêutica, questão da ponderação. Então, é uma alegria conversar nesses diálogos telemáticos. Eu quero agradecer o convite, também exaltar o professor Rogério Gesta, que coordena essas iniciativas tão aprofundadas, dizer que eu acompanho o trabalho de vocês e para mim é um prazer debater também esse tema tão importante e atual, que é a questão da Covid e o direito administrativo. Então, pois é, exatamente, Irene. Nós tivemos, a partir de fevereiro de 2020, a Lei 13.979, que dispôs sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional. E, de fato, né, Irene, de lá para cá, em especial de março para cá, bom, o direito administrativo nunca esteve tão em voga, né? Então, eu acho que assim, uma primeira questão que eu acho que nós poderíamos discutir, de que modo assim essa pandemia ela acaba impondo alguns desafios para o nosso direito administrativo, aquele direito produto do século XVIII, Revolução Francesa, e agora diante de um quadro de crise sanitária. Quais seriam esses grandes desafios, digamos assim? Essa é a pergunta do momento em toda a área, né, Leonel? Realmente, olha, eu cheguei a ver um evento que estava participando o Manuel Peixinho, para eu não me apropriar de ideias alheias, eu tenho que reproduzir aqui com o autor dessa ideia, mas eu comecei a utilizá-la. Que a gente vai ter um direito, não só o direito administrativo, mas um direito a C e DC, antes da Covid e depois da Covid. Então, se a gente pensasse no direito como um todo antes da Covid, era impensável um Estado restringir liberdades de locomoção, fechar aeroporto, determinar o uso obrigatório de máscara. Era até proibido a máscara em manifestação, que era muito questionável do ponto de vista constitucional, e agora é obrigatório o uso de máscara, determinar uma série de condutas impensáveis em período anterior a essa pandemia. Então, eu acredito assim, veja a gravidade da situação. Até a Lilia Schwartz, ela, como historiadora que é, ela marca o início do século XXI a partir de 2020.
a partir do advento da Covid. Eu acho que a gente vai a vida inteira relatar o que aconteceu nesse ano, as transformações, e a gente ainda não sentiu integralmente o impacto da Covid em relação a atividades econômicas, a gente está sentindo aos poucos. Então, o direito administrativo, ele vem como o direito, sem ficar puxando sardinha aqui para a nossa área, mas o direito administrativo ele é fundamental agora na questão da Covid. Então, desde de institutos que antigamente não eram, nesse período mais recente, diga-se de passagem, não eram tão utilizados como a requisição, ganham a sua centralidade, até todas as perspectivas de edição de decretos locais e regionais para medidas de combate à pandemia, ao contágio, a questão das mortes, a organização dos cemitérios, a organização dos hospitais públicos, dos hospitais de campanha, tudo isso é regrado pelo direito administrativo que deve se articular com a gestão. Então, a gente está realmente na centralidade desse debate, determinando um repensar que eu entendo que é um resgatar da questão da supremacia do interesse público em relação às liberdades individuais, porque se as pessoas exercitarem aqui sua liberdade sem condicionamento numa situação de um inimigo invisível que contamina e mata um percentual da população, a gente vai ter uma tragédia, e já está tendo uma tragédia sem precedentes na história mundial, porque o mundo está globalizado. Então, acredito que o direito administrativo ele não será o mesmo. Certamente que a gente não quer que o Estado aprenda a ser autoritário, a situação de saúde justifica essas medidas e isso é muito importante, mas a gente está enfrentando um mar de obscurantismo que vem de um Brasil que tem cerca de 7% da população que acredita que a Terra é plana. Imagina o que não acreditam em termos de vacina. Então, eu acho que a ciência é resgatada para a centralidade do debate do direito, e o direito administrativo ele vai ter que ser interdisciplinar para enfrentar com medidas adequadas essa situação. Exatamente. Claro, se nós observarmos, por exemplo, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal durante esse período, e até outras decisões, eu estava inclusive pesquisando, Irene, e junto a algumas decisões bem interessantes do Conselho de Estado francês nesse período de pandemia. E teve coisas bem interessantes lá, por exemplo, eles discutiram a questão da possibilidade ou não dos drones controlarem as pessoas, né? A própria ideia do uso de máscara acabou sendo suspenso em decreto de um prefeito de um município francês por causa disso. E essa expressão que colocaste, para mim, realmente ela nos coloca em tentarmos construir um direito administrativo diferente, ou seja, um direito interdisciplinar, né, Irene? Exatamente porque nós estamos lidando com questões sanitárias, afinal de contas, né? Exato, é a vida, né? A vida humana que está ameaçada, porque assim, apesar da Covid, do SARS-CoV, dessa doença chamada Covid, causada por esse vírus que foi identificado mais recentemente, ela tem um grau de letalidade que não é tão elevado em comparação com outras doenças, mas é que a velocidade de contágio vai fazer com que isso gere, já está fazendo com que isso gere uma tragédia sem precedentes. Então, a gente está numa situação, já nessa sociedade contemporânea, com altas possibilidades de uso tecnológico, inclusive para monitoramento, uma lei geral de proteção de dados aí para entrar ou não entrar em vigor, mas de qualquer forma é importante observar o que os outros países estão fazendo também, o que a França está fazendo, porque tecnologicamente a gente tem medidas, mas ao mesmo tempo a gente tem limites jurídicos de intimidade, de privacidade, que cada ordenamento jurídico maneja da sua maneira. Então, eu entendo que a Coreia do Sul, ela foi muito rápida em identificar quem tinha problema de saúde e tentar isolar e conter, mas talvez o Brasil, se fosse usar a mesma medida, iria ter algumas limitações em relação ao uso desses dados, como a gente vê que o Supremo também barrou a possibilidade das companhias de telefone, elas tinham sido obrigadas a conceder os dados dos seus usuários para o IBGE. Só que essa medida provisória que foi questionada não tinha critérios específicos em relação à anonimização de informações. Então, a gente tem que tomar cuidado que, ao mesmo tempo, a gente está tendo novidades
e também a gente está tendo que manejar dessa tecnologia para trazer dados atualizados para a gente conseguir controlar e saber qual que é a situação, o estado da arte de contágio do Covid. Então, é um grande desafio. Os drones, a gente tem regulação de drones também em relação à distância, até porque às vezes as pessoas estão fazendo manifestações ou não, outro já coloca outro drone, ou drone na frente da sacada e de repente já se percebe que isso não pode ser utilizado dessa forma, mas os drones também poderiam ser úteis para restringir aglomerações, né? Assim como a questão dos celulares que tentavam identificar aglomerações de forma anonimizada. Então é um ponto que a gente tem que procurar observar a experiência do exterior e, simultaneamente, preservar os direitos, que é um grande desafio também em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, mas utilizar essa tecnologia a nosso favor em relação ao combate da Covid, tentando evitar exposições, tentando evitar distorções de uso de dados pessoais, até porque é questão de estar doente ou não, é questão da intimidade das pessoas, não é algo que se possa identificar em prontuários ou trazer para a sociedade esses dados ou ter o perigo de vazar esses dados também, né? Claro. Até voltando para a tua experiência assim, na investigação do direito administrativo, Irene, que colocaste agora, bom, são temas, digamos assim, novos em termos de direito administrativo. E o direito administrativo ele tem aquelas, digamos assim, pedras de toque. Eu até assistia neste universo pandêmico de lives, né? Eu assistia uma live onde exatamente o debate era sobre, mas afinal de contas, como é que ficam aqueles paradigmas tradicionais do direito administrativo? Então, assim, eu te coloco a seguinte questão: dentro daquelas ideias tradicionais, legalidade, interesse público, discricionariedade, aonde tu achas que talvez esse período de pandemia que nós estejamos, né, estamos vivendo, nos faz repensar mais qual destes aspectos, na tua opinião? Vários, né? A gente está sendo desafiado, o judiciário, né? Vocês estão sendo desafiados, o judiciário está ganhando realmente uma força e, de certa forma, o Supremo tem atuado de forma salomônica diante da crise que ele enfrentou em relação a conflitos entre poderes. Acredito que o Supremo ele foi muito prudente nas decisões que tomou em relação até o presente momento, a gente tem que dizer, em relação à questão da Covid. E esses repertórios realmente eles viram de ponta cabeça. Desde a questão da competência, dentro daquilo que já era simulado no STJ, nos tribunais superiores, começa a ser questionado, porque a saúde ela concentra atribuições que antes eram do poder de polícia. E, eventualmente, se fosse pelo sistema anterior, então só a localidade, o município teria que regrar o funcionamento dos comércios. E aí os estados eles começam a criar medidas, determinando também que os municípios podem ou não aderir, pelo menos em São Paulo. Depois houve decisões que foram tidas como, acredito que razoáveis por parte do Supremo, porque havia, em vez de haver uma concertação interfederativa, no sentido da União coordenar medidas eficazes para combater a Covid, houve conflito entre entes federativos. E houve, inclusive, conflito entre poderes, conflito entre órgãos interorgânicos. Então, ora o presidente da República falando algo, ora o ministro da Saúde, então, que depois pediu exoneração, aí não ficou o ministro da Saúde, e aí quiseram levar que era a União que determinaria quais seriam as medidas, e o Supremo de certa forma, legitimou a possibilidade de edição de decreto em âmbito local e regional. Então, a gente enfrentou uma dificuldade muito grande, tendo em vista o fato de que o Poder Executivo, em âmbito federal, inicialmente ignorou a potencialidade. Houve até uma campanha que foi barrada no Supremo, que era o Brasil não pode parar, bem em março, bem em março. Imagina, o Brasil parou e a gente já está com mais de 100 mil mortes. Imagina uma campanha viralizada em WhatsApp de todo mundo de família falando que o Brasil não pode parar. Então, o Brasil parou, não devidamente, a meu ver, né? Se tivesse parado devidamente, talvez a gente não estaria com essa tragédia tão grande,
Mas, então, o judiciário realmente ele se defrontou com desafios muito grandes em relação a essa questão, e isso acabou gerando a necessidade de repensar alguns aspectos do sistema de competência, puxando a competência comum e concorrente, legitimando medidas locais e regionais, o sistema da legalidade também, porque a própria lei que a gente está comentando também tem alguns aspectos complexos, querendo determinar que o Ministério da Saúde ia determinar medidas que são dos demais entes federativos diante da competência comum e concorrente, e a discricionariedade, então, é o tema mais delicado do momento, né? Que a gente teve aquela medida provisória 966, que nada, a meu ver, nada mais fez do que aplicar o dispositivo do artigo 28 da LINDB, do erro grosseiro, para a seara da gestão da pandemia em si, mas que houve, devido às circunstâncias do governo federal determinar o uso de cloroquina e uma série de outras repercussões, houve a necessidade de um olhar diferenciado em relação ao contexto. E aí o Supremo determinou e amarrou mais a gestão, em vez de liberar mais a gestão, porque ele falou assim que agora vai ser erro grosseiro quando não houver amparo em questões científicas e técnicas de organismos internos e internacionais. Até o Lewandowski falou assim, não só a OMS, mas também a FAO, também a OIT, veja a complexidade. E também, diante do princípio da prevenção e da precaução, que são princípios tão complexos, porque ao mesmo tempo eles determinam a necessidade de, por precaução, não agir, de outra forma, por precaução, agir. Então, houve uma amarra maior em relação à questão da discricionariedade, apesar do 28 da LINDB ser no sentido de conferir uma maior deferência e respeito à discricionariedade da administração diante do cenário obscuro. Mas o fato é que também a gente não pode deslocar isso dos desafios que o judiciário enfrentou diante da omissão até, né, do Estado brasileiro em âmbito federal em relação a tomar medidas mais efetivas e eficazes no combate à pandemia. Então, foi um desafio muito grande entre poderes que acabou gerando um repensar de diversos institutos da nossa área, né? Pois é, aproveitando essa questão que você coloca, a discricionariedade também nos remete para o tema do poder de polícia sanitário, né, Irene? Que nunca esteve tão amplamente em discussão. E eu acho interessante, assim, de repente, tu colocasse até o teu entendimento, porque até eu indico para aqueles que estão assistindo, que depois também acompanharão as gravações lá no YouTube, e o Centro de Estudos tem uma página lá no YouTube e a gente deixa a gravação armazenada lá. A Irene, ela tem uma obra que, para mim, eu até comentava, foi uma das primeiras obras dela sobre as quais eu me debrucei, que é o Limites à Razoabilidade dos Atos Administrativos, né, Irene? Que tu trabalhas essa ideia da razoabilidade de uma maneira brilhantemente, fazendo essa interlocução com a própria hermenêutica, teoria da argumentação. E eu te colocar uma coisa, Irene. Bom, o que nós acompanhamos assim no exercício desse poder de polícia? Desde medidas restritivas de suspensão de atividades, até lockdowns, até o fechamento total, né, de acesso a determinados municípios. Eu acho que essa ideia de razoabilidade ajudaria muito a evitar uma série de problemas que nós tivemos aí, não seria isso? Sem dúvida, porque agora é a ponderação mesmo, né, em relação a direitos fundamentais que vão entrar em explícito conflito. Então, vai ser a questão da liberdade de locomoção, a questão até da obrigatoriedade do uso de máscara, a questão do não só do ir e vir, mas de todas as medidas sanitárias que vão se estabelecer como obrigatórias, vacinação obrigatória. Será que vamos ter uma nova revolta da vacina? Espero que sim, sinal de que vai ter vacina, vai ser o menor dos problemas que a gente vai ter se as pessoas não quiserem se vacinar, porque Pior é pelo não ter menos vai ter a vacina. vacina. Pior é não ter vacina para todo mundo, né? Porque é isso, se tiver para todo mundo, então maravilha, porque é muita gente, né? O mundo inteiro vai ter que se vacinar, porque a doença pegou no mundo todo, ela se espalhou por todo o globo. E, lamentavelmente, o Brasil e os Estados Unidos concentram 40%
em julho desse ano, dos casos de Covid. A gente está no epicentro e a gente já ultrapassou em termos proporcionais o número de mortes. Ou seja, infelizmente, porque o Brasil tinha o Sistema Único de Saúde, o Brasil tinha como tomar medidas mais efetivas para evitar que chegasse a essa catástrofe, que infelizmente a gente ainda está vivenciando porque o patamar está alto. Então, se aparecer a vacina, é isso que a gente torce todos os dias para que a ciência consiga realmente oferecer uma vacina para a humanidade. Aí a obrigatoriedade depois a gente discute em relação ao estado autoritário ou não, né? Certamente que aqueles que não acreditam na eficácia da vacina vão se recusar a tomar vacina e vai resgatar uma série de questões, mas esse vai ser o menor dos nossos problemas em termos sociais, porque o maior dos problemas são os impactos que a Covid ocasiona, que evidentemente não é só a saúde, mas é a economia, e também a população mais vulnerável sofre os efeitos de forma muito mais pronunciada, né? Como a gente pode ver estatisticamente. Então, é uma catástrofe imensa que a gente está vivenciando, e a razoabilidade em si, ela é esse juiz, a meu ver, né? E tem muitas discussões, né, em relação à razoabilidade, aqueles que separam a proporcionalidade da razoabilidade, aqueles que identificam critérios menos pragmáticos, mais ontológicos, outros mais pragmáticos. Eu acredito que a razoabilidade é um juiz de prudência em relação à ponderação de direitos fundamentais e princípios quando entram em choque. Ela não é um princípio propriamente dita, é um parâmetro que vai permitir esse sopesamento, que vai depender muito das características do caso concreto para verificar. Então, claro que a gente não iria admitir qualquer tipo de outra coisa que restringisse liberdade de ir e vir, mas quando se trata de vida, quando se trata de contágio coletivo, quando se trata de saúde e vida, eu acho que a gente tem aí um fator importante a ser sopesado e que legitima, por meio, evidentemente, dos critérios científicos, da eficácia do isolamento, as medidas que estão sendo adequadamente tomadas no país. Então, não tem como entrar agora com inconstitucionalidades e tudo para tentar invalidar tudo aquilo que é feito para preservar a vida e a saúde pública, diante da questão da razoabilidade. Certo. E uma outra questão assim, que eu acho importante, que é de interesse de todos aqueles que estão acompanhando ao vivo e também depois assistirão a nossa gravação. E tem uma outra obra de 2012 também, que inclusive há pouco tempo eu escrevi alguns artigos, até utilizei a sua obra, que é sobre reforma administrativa e burocracia, lembra, né? De 2012, pela editora Atlas. A minha pergunta vai um pouco nessa linha, Irene. Será que as nossas estruturas burocráticas elas estão aptas para dar conta dessa crise sanitária? Ótima pergunta. Olha, eu, Leonel, tenho, como você viu na obra, né, uma visão muito crítica sobre um movimento de reforma que continua, né? Existem projetos agora de reforma muito amparados em ajustes fiscais, no sentido do corte, corte, corte e só corte. E pelo menos a reforma do Bresser, por todas as críticas que existem, ela se voltava ao aprimoramento e investimentos. Ocorre que quando passou o primeiro mandato do Fernando Henrique, quando o Bresser serviu aos interesses da reforma, ele continuou. Mas no segundo momento do mandato, quando ele ia fazer os investimentos necessários a trazer mais eficiência, porque a gente não gera só eficiência só com corte, mas sim também com investimento, capacitação, aí foi desconstituído o MARE e foi juntado ao Ministério do Planejamento e continuou nessa ortodoxia dos cortes. Então, eu acredito que tem muito de sucateamento do Estado hoje em dia, em virtude de falta de investimentos necessários, né? Na área da cultura fica muito clara, muitos incêndios ocorrendo, não só aquele do Museu Nacional, que trouxe todo o drama da falta de investimentos. Então, eu acredito que o Estado, é aí que eu acho interessante a gente resgatar, a partir da pandemia, a centralidade e a importância do Estado em relação ao desenvolvimento, ao planejamento, a atender às necessidades da população. Eu acho que o SUS, que também era atacado, né, com ajustes e tudo, agora se transforma em central, e as pessoas percebem que se a gente não tivesse o SUS, talvez estaria que nem o Equador, as pessoas morrendo nas ruas,
aí diante dessa situação, ainda que o SUS tenha problemas. Então, eu acredito que o Estado ele é fundamental, apesar de toda essa visão que é mais presente do establishment, no sentido de um Estado mínimo, até os países centrais, a partir da pandemia, estão resgatando a importância do Estado, porque principalmente a crise que vai decorrer em virtude da pandemia vai gerar a necessidade de intervenção do Estado para resgatar as atividades econômicas. Então, por exemplo, na Inglaterra mesmo, que eles têm essa ideia mais gerencial, o Estado dando dinheiro para os empregadores não colocarem as pessoas na rua, porque sabe o impacto que é o desemprego para os serviços e para a economia. E aqui no Brasil a gente está com uma agenda totalmente liberal, no sentido de desregular, cortar o Estado, cortar custos a todo custo, sem perceber que o Estado vai ser central para a reconstrução do nosso país. Pelo menos essa é a minha visão, né? O Estado tem que ser valorizado e não tem que ser desprezado e diminuído, e simplesmente com uma ortodoxia de ajuste fiscal, a gente perder uma estrutura que é essencial para o bem-estar da população. Exatamente, dentro dessa linha até que eu recordo aqui no teu livro, tu abordas bastante a questão da eficiência, né, na administração pública. É um tema também que aparece seguido nos teus artigos lá, que são objetos de investigação, a questão da eficiência administrativa. E para nós, né, Irene, é uma coisa bastante angustiante às vezes, quando a gente fala aquela velha questão entre o ser e o dever ser, aquele distanciamento entre o normativo e o fático. E agora, isso acentuou-se ainda mais. Eu te dou um pequeno exemplo, né, que nós tivemos. Falar em distanciamento social, por exemplo, para comunidades vulneráveis, para favelas, para aglomeração urbana. E esse distanciamento, então, entre aquilo que, bom, o distanciamento social seria o ideal, mas às vezes uma família que mora numa casa de 2 cômodos com 10 membros. Então, a gente fica muito angustiado com essa questão da efetividade e essa ideia da eficiência administrativa dessas medidas sanitárias. Isso é bastante preocupante e angustiante, não é, Irene? Com certeza, porque a gente tem que trabalhar muito com a realidade que a gente está lidando. Então, às vezes, o Brasil tem mania de importar institutos, reformas, perspectivas que são de realidades diferentes, e ao aplicar na nossa realidade, não produz o mesmo efeito, porque nós estamos em um país em desenvolvimento, com um fosso de diversidade de formas de vida, infelizmente. Então, por exemplo, o Estatuto da Cidade trouxe muito esse desafio, né, de trazer o real para dentro e tentar regular cortiços, criar um usucapião coletivo, porque as pessoas viviam em cortiços, né? Então é uma realidade. Agora, se fosse, por exemplo, só fazer habitação regular, as habitações irregulares elas crescem numa velocidade exponencial, seria impossível para absorver a população. Daí a necessidade de simplificação, daí a necessidade do que a LINDB pelo menos traz, que tem vários pontos da LINDB que eu critico, mas alguns que eu elogio. E um que eu elogio é o primado da realidade. Realmente ver quais são os obstáculos existentes diante da circunstância fática para aplicar o ordenamento para que ele produza os seus efeitos. Essa questão também, Leonel, que você tocou da eficiência é fundamental. É importante, por exemplo, o combate à corrupção é importante, mas talvez tão deletério para os recursos públicos seja a má gestão. Então, a questão da eficiência na gestão é fundamental em relação a cumprir os objetivos das políticas públicas com recursos escassos ou se escasseando na nossa realidade nacional. Então, trazer esse debate da necessidade de articular e estimular que a gestão tenha uma atuação adequada em função dos meios tecnológicos existentes, fazendo uso deles, é fundamental, principalmente nessa situação de pandemia, de identificação de um mal que a gente ainda não conhece plenamente e que demanda um acompanhamento. Até deveria ter um sistema articulado de rede e informação entre várias gestões. Então, interoperabilidade de sistemas para execução de políticas públicas, coisas que já são possíveis de serem feitas, mas que ainda não são feitas. Então, o Brasil ainda tem muito a evoluir em termos de eficiência na gestão pública.
É exatamente, também penso exatamente nesse sentido. E dentro disso, inclusive, relacionado à eficiência, uma última questão, nós já nos encaminhamos para o final da nossa conversa, né? Nosso diálogo. Cada vez mais, né, Irene? Até para materializar essa eficiência sanitária tão almejada e que é realmente fundamental nesse momento e nos momentos iniciais pelos quais nós passamos, parece também que uma outra questão que adquiriu assim, uma importância muito grande foi a ideia da informação pública e da transparência, a informação sanitária, né? Até exatamente para os cidadãos conhecerem um pouco dos riscos sanitários a que eles estão expostos. Então, aquele velho princípio que nós estudávamos e discutíamos da transparência relacionado depois na lei de acesso à informação, bom, me parece que nesse período de pandemia acentuou-se ainda mais essa questão. Não sei qual é a tua visão sobre isso, William. Olha, eu fico até deprimida de acompanhar as coisas que ocorreram no nosso país no tocante a essa questão da transparência, porque nós temos uma lei de acesso à informação que veio justamente para franquear à população os dados, e nós tivemos problemas quando, por exemplo, o governo federal queria impedir o uso da lei de acesso à informação para que as pessoas soubessem e depois ainda veicular campanhas de o Brasil não pode parar. Então, veja só o quanto isso é perigoso. Isso é perigoso para a população, porque na realidade ninguém quer parar. Eu não quero parar, você não quer parar, as pessoas não querem parar. Mas diante da ameaça da pandemia, do fato da gente ainda não saber como isolar verticalmente, porque existem pessoas que contraem a Covid e que não tem efetivamente um quadro que imediatamente seja possível de identificar que a pessoa tem, ela contamina outras pessoas que depois vão morrer. Então, é curioso isso, porque o Supremo teve que determinar freios a essa situação e o Alexandre de Moraes mandou liberar os dados. Precisaram fazer consórcio de empresas para tentar atualizar o povo. E como ficam as políticas públicas se as pessoas não têm acesso a informações que são válidas e fidedignas para o combate à Covid? Então, o Brasil ele está precisando evoluir no sentido de valorizar a vida, né? A gente percebe que não há um valor à vida, porque para as pessoas trabalharem, há necessidade delas estarem vivas. E o Estado foi feito para garantir a segurança das pessoas. Então, não é uma briga entre trabalho e vida. Né? Então, às vezes aqui no Brasil a gente tem situações dramáticas. Recentemente aí um sujeito estava no supermercado, ele faleceu e para não acabar com a atividade econômica colocaram ali uns guarda-chuvas em cima e tocou o barco trabalhando. Quer dizer, isso é bem indiciário em relação ao pouco valor que a sociedade brasileira dá à vida. Imagina nós morrermos no supermercado e nem a atividade do caixa não para verificar o que ocorreu. Então, infelizmente, não é algo isolado e a gente tem que ter realmente os partidos, a OAB, o judiciário, para amparar essas situações e mostrar que a vida é importante. Então, países da Europa já tomaram medidas mais eficazes e já baixaram a curva de contágio. E o Brasil está lá em cima, junto com os Estados Unidos, querem pactuar uma reforma da Organização Mundial de Saúde, que está denunciando o quanto a gente está sendo omisso em relação a essa situação. Então, eu acho que o judiciário, nesse ponto, ele está sendo muito atento em relação ao que existe a Constituição e os valores, princípios e direitos fundamentais também presentes na nossa Constituição. É excelente. Bom, só tenho a te agradecer aqui em nome do Centro de Estudos, né, Irene? Foi uma tarde muito agradável essa conversa, esse bate-papo. E aproveitando esse período de pandemia, já tens como adiantar qual é o próximo livro em lançamento aí? Já tem alguma coisa em vista, Irene? Já tenho um monte de coisa em vista, até É, mais do que eu gostaria, Leonel, que eu estou maluca aqui fazendo um monte de atividades, né? A gente na área acadêmica, a gente adora, né? Então, sim. estou organizando uma coleção junto com o Fabrício Mota, que foi presidente do IBDA, a segunda série da nossa coleção de direito administrativo agora vai ser só sobre regulação econômica. Então, todas as leis da agência reguladora, e eu estou como orientando a minha, a gente está comentando a controvertida lei de telecomunicações que sofreu uma atualização.
e estou numa outra coleção também da RT sobre compliance, também controle, compliance. Então, atualmente, esses são os 2 projetos, mas para mim é um orgulho, de uma pessoa do teu conhecimento também na área, ler as minhas obras, né, e da razoabilidade que eu adoro e da reforma. Então, uma alegria esse nosso bate-papo, passou muito rápido, o bate-papo, e uma alegria também participar dessas atividades tão ricas, desses encontros e diálogos telemáticos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nós, então, só temos a te agradecer. Então, eu peço que todos aqueles que estejam acompanhando e depois podem ter acesso lá no canal do YouTube, porque o Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem uma página lá no YouTube. Então, mais uma vez, em nome do nosso coordenador, eu te agradeço, em nome do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Voltaire de Lima Moraes, eu agradeço a tua presença e espero, inclusive, contar em outros eventos que venhamos a realizar, tá bom? Muito obrigado e uma excelente tarde de sucesso nas novas obras aí, Irene, como sempre. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.